É percebido, né, nas últimas décadas, né, a gente tem um conservadorismo, né, onde a educação ela vai sendo tratada como doutrinadora, né? Então a gente tem uma educação, né, um sistema educacional onde a sociedade tenta deslegitimar, né, tirar seus méritos diante a um conservadorismo crescente, né? Se nós pensarmos, né, numa linha do tempo, a gente vem nos anos 80, anos 90, diante a enfrentamentos de políticas neoliberais, né? Então o neoliberalismo ele vem crescente, né, nessa política com o fim principalmente da União Soviética, né, de um fim da história, né, onde o capitalismo venceu, né? Tem Fukuyama, né, que é um pensador da época que vai escrever justamente o fim da história, né, diante dessa vitória do capitalismo. E essas medidas neoliberais elas vêm sendo implementadas, né, em diversas partes do mundo, né, nessa globalização que nós podemos falar. Então, esse neoliberalismo ele vai sendo aplicado aqui no Brasil, principalmente a partir dos governos, né, de Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, e também vem sendo também difundido a partir dos governos Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro e Lula novamente, né? Então a gente tem justamente políticas neoliberais, né, de afirmação, como também a gente vê também uma crescente do pensamento conservador, né? O pensamento religioso nos anos 80, 90 e também vem numa crescente. Então isso torna o Brasil um país extremamente conservador, né? Onde há uma defesa do capitalismo. Onde eu quero chegar? Justamente na escola, diante das ciências sociais, né? As ciências humanas, disciplinas como história, a sociologia, a filosofia, principalmente, né? Elas sofrem justamente deturpações, né? O professor dessas ciências, né, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, eles são vistos como doutrinadores, né, como ideólogos, né, diante a uma perspectiva de destruição da sociedade, né, aonde eles são considerados pessoas não gratas, né, aonde ele vem numa busca de fazer com que haja uma deturpação da moralidade, né? Então, infelizmente, a gente vem percebendo, né, que essa onda conservadora que vai se tornar mais evidente com o bolsonarismo, né, ali por volta ali do ano de 2018, a gente vem nessa crescente, né? E não é por acaso que a gente percebe que líderes religiosos, por exemplo, tentam o tempo todo delegitimar a figura do professor, né? Dizendo que o professor é um mentiroso, né? Então a gente vem recentemente sofrendo críticas, né, diante a uma postura onde o professor é um doutrinador, onde há uma ideologia de deturpação social. Mas na verdade a gente vive, infelizmente, um período de negacionismo científico, né? Então a gente vê uma sociedade que ela vem diante a práticas neoliberais, também práticas conservadoras, religiosas, aonde isso implica uma sociedade menos tolerante à ciência, né? Então a ciência ela é vista como algo perigoso, né? É claro, a gente pode perceber recentemente no período da pandemia, né, onde as vacinas elas foram e até hoje elas são negligenciadas, né? Elas são vistas como algo perigoso. A escola, que é uma entidade que busca aprimorar, trazer ciência para a sociedade, ela é vista como algo ideológico, doutrinador. Lembrando que tudo é ideologia, né? Aonde não existe ideologia, né? Então, justamente aquele pensamento, né, não é ideológico, né? Não pode haver ideologia. Sempre há uma ideologia e a gente percebe que é uma ideologia conservadora. Então, quando nega-se a criticidade, quando nega-se a função de contestar, de fazer com que haja um pensamento crítico, é uma ideologia justamente de buscar esse apagamento, né? Busca essa neutralidade, né? Essa criticidade, né, dentro da educação é algo que incomoda principalmente aos detentores do poder, né, que não querem ver seus conceitos, né, serem questionados, né,
suas condutas questionadas. Então é percebido, né, principalmente a partir justamente desse período, um levante conservador, né, um levante neoliberal, né? A gente tem diversos teóricos, diversos pesquisadores, né, como o professor, por exemplo, professor João César de Castro Rocha, né, é um intelectual nessa área. Ele alerta justamente para essa crescente, né, extrema-direita, conservadora, negacionista, né, que vem justamente trazendo esses embrólios justamente aí para a educação. Então é percebido, né, é detectado que o professor, hoje ele é visto como alguém perigoso, né? Por quê? Porque questiona. Por quê? Porque traz essa criticidade, né? Aonde uma sociedade cada vez mais conservadora moraliza a ciência, né? Será que a ciência tem um caráter moral, né? Eu até falei isso num vídeo anterior, né? Será que a ciência ela é para o bem ou para o mal, né? Então, quando a gente atrela esse contexto de tornar a sociedade melhor ou pior, né? A ciência, ela se desvincula dessa moralidade, né? A ciência, justamente, ela busca melhorias tecnológicas, né? Reflexões, mas ela se desapega desse contexto de bom e mal, né? Então, esse conceito dualista, né, de atrelar a ciência ao bem e ao mal, é um conceito muito perigoso, né? Então, infelizmente, a gente vem percebendo que, diante desse conservadorismo, ele atrela justamente a uma concepção de dualidade, de bem e de mal, né? Como se nós vivêssemos numa guerra, né, o tempo todo entre frente do mal e frente do bem, né? Pessoas do bem, pessoas do mal, né? Então, infelizmente, esse pensamento conservador, né, esse pensamento dogmático vem prejudicando a escola, né, vem prejudicando a ciência. Por quê? Porque vem justamente deslegitimar a figura do professor. Então, o professor é visto como uma figura perigosa, né, uma figura danosa, uma figura doutrinária, como uma figura ideológica, né? Por quê? Porque busca a criticidade, né? Então, ciências como história, ciências como a sociologia, como a geografia, como a filosofia, elas sofrem esses impactos, né? Elas sofrem realmente essas contestações de uma sociedade cada vez mais conservadora. E o professor, ele fica emparedado, né? Ele fica emparedado pelos alunos, ele fica emparedado também pelas famílias, né? E pela própria escola, que se torna hoje em dia cada vez mais refém, cada vez mais conservadora, né? Então a escola, ela vem se tornando cada vez mais refém desse contexto social, né? Então a sociedade que deveria ser mais crítica, né, mais questionadora, né? A educação deveria ser transformadora, a educação deveria ser revolucionária, ela se torna cada vez mais dependente desse conservadorismo, né? Então conservadorismo, nos últimos anos, ele vem atrelando a uma educação acrítica, né? A uma educação onde o professor que questiona, que denuncia as desigualdades, né? Que contesta justamente a selvageria, né? As desigualdades sociais, ele é visto como um doutrinário, né? Ele é visto como ideológico, né? Ele é visto como alguém danoso, né? Então, infelizmente, a gente vem percebendo, né, essas causas e consequências na educação cotidiana do Brasil. Então, o Brasil, ele vem passando, né, não é de hoje, de algum tempo, por esses embates, onde o professor, ele é tratado como alguém perigoso, né? Ele é tratado de maneira marginal, né? O professor, ele, quando vai trabalhar a ciência, né? Quando ele vai trabalhar as pesquisas, quando ele vai trabalhar as confirmações, ele é visto como alguém danoso, como alguém perigoso. Então, hoje é muito difícil, né? Está muito difícil o professor ele exercer sua função, né? Ele usar essa criticidade, ele trazer esses questionamentos, porque ele vai ser visto como alguém perigoso, né?
Ele vai ser visto como uma ameaça. Então, o professor, infelizmente, ele é visto como uma ameaça, né? O professor, principalmente das ciências sociais, né? Ele é visto como alguém danoso, alguém que vai colocar em risco o status quo, né? Justamente das elites. Então, justamente dentro desse contexto desse conservadorismo, né? Desse neoliberalismo, de uma sociedade que hoje em dia, né, contribui para esse pensamento empreendedor, né? É engraçado, né? Hoje, até o contexto do trabalhador, né? Da figura do trabalhador, ela é substituída pela figura do colaborador, né? Então, hoje não existe mais a figura do trabalhador. Por quê? Porque tentam justamente tirar essa consciência de classe, né? O trabalhador, ele perde essa capacidade de se perceber como trabalhador e agora ele se vê como um colaborador, né? Então ele não é mais um trabalhador, ele não é alguém que tem direitos e deveres, ele é alguém agora que tem direitos, né? Ele é alguém agora privilegiado, ele é um colaborador, né? Ele é alguém que faz parte do capital, né? Ele faz parte do empreendedorismo, né? Então isso faz com que esse conservadorismo ele vá tendo consequências cada vez mais danosas, né? Onde a educação ela vem sofrendo, né, deslegitimação da sua prática, né? Então a prática do professor, né, o pensamento crítico, né, o pensamento aonde essas concepções elas são colocadas na sociedade plural, né, uma sociedade que busca uma igualdade, né, a participação de todos, ela é vista como algo danoso, como algo perigoso. Então a gente tem, infelizmente, né, nesse bolsonarismo, né, que vem ali no final dos anos 2010, né, 2020, né, ali por volta de 2016, 17, 18, da década passada, esse contexto, né? Então a gente vem justamente percebendo essa crescente, né, desse conservadorismo neoliberal, né, religioso, né, dogmático, aonde a ciência ela é vista como um perigo, né? Como a crítica é vista como um perigo, como o professor é visto como um perigo, né? Então é bom a gente denunciar, né? Denunciar. Então o caráter do professor, né? O caráter da educação tem que ser da denúncia, né? Tem que ser desse enfrentamento, né? E não de uma covardia, né, diante a essas condições. Então é interessante esse enfrentamento, né, a um contexto de deslegitimar, né, de desvalorizar, né, de tirar a importância da figura do professor, né? Colocando o professor como inimigo, colocando o professor como um doutrinador, né? Colocando o professor como alguém à margem da educação, né? Então, infelizmente, a gente vem percebendo essas características, né, conceituais, né, conservadoras, dogmáticas, de deslegitimar a figura do professor e tirando o seu caráter crítico social, né, da busca de uma sociedade melhor para todos.